Deus. Feche os seus olhos rapidinho. Nós possamos orar nessa noite. Peça para Deus falar com você, que Deus possa usar a minha vida para a honra e glória dele. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite para que o Senhor fale conosco, que a tua presença seja real, já é real, no nome de Jesus aqui nesse lugar. Senhor, que possamos sair daqui dessa noite libertos, transformados, renovados, edificados, ó Deus, pela poderosa palavra que é o nosso alimento, Senhor. Tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Deus. E Deus, que assim seja nessa noite, que nós venhamos ser alimentados, transformados, curados pela renovação da tua palavra em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, uma honra estar aqui com vocês nessa noite, como igreja do Senhor. E eu gostaria até de deixar uma pergunta, que é o tema aí da mensagem de hoje, né? Queridos, vou fazer igual a pastora Neiva aqui, tem uns anjos de luz aqui, que tá bem forte, tô nem conseguindo muito ver os rostinhos aí, né? Obrigado, né? O tema aí da nossa mensagem de hoje é uma pergunta, acho que já está aí no telão. Como vai a igreja? Amém? É uma pergunta longe aí, tá, queridos? De, às vezes, né, trazer indiretinhas, né, coisas que às vezes a gente não se contenta com a igreja ou com pessoas, né, e vamos desabafar. Não, né? É uma pergunta séria e que nós podemos responder com as nossas próprias vidas, com o nosso próprio testemunho. Amém? Não é uma resposta assim que nós vamos inventar, né? Que nós vamos tentar enrolar a quem está nos perguntando, né? É uma pergunta aí para a gente fixar na nossa mente uma reflexão, até mesmo aí antes de ter uma resposta. Amém? Texto-chave aí que eu gostaria de ler, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, ó: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Palavra aqui poderosa, misteriosa, né? Quando nós lemos, às vezes nem conseguimos entender, né? Que negócio é esse aí, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração de homem nenhum, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Guarde aí, deixe de lado esse versículo por um momento, que nós vamos resgatar ele durante a mensagem e ao final dela também, né? Então, essa pergunta, né? Como vai a igreja? Essa carta aqui foi escrita por Paulo, né? De 1 Coríntios, capítulo 2, e ele está mandando ali para uma igreja, a igreja de Corinto, que estava ali localizada na Grécia, né? E Paulo ali implantou, né? Ajudou ali muitas igrejas ali nas implantações, né, no início, nas direções de como a igreja devia se portar, enfim, né? E Paulo, ele escrevia carta a essas igrejas com o objetivo ali de edificar essa igreja, de orientar, de corrigir, muitas vezes. E acredito ali que, como também toda a Bíblia, né, que foi escrita ali, inspirada por Deus, acredito que Paulo também escrevia ali essas cartas na direção de Deus. Mas tinha coisas ali no dia a dia que poderia instigá-lo a
a escrever aquelas cartas ali, né? Então imagine ali um exemplo, Paulo dentro de um barco ou numa roda ali, e ele encontrava ali alguém que ou já pertenceu ou pertencia àquela igreja ali atual, e aí ele perguntava: como vai a igreja lá de Corinto, né? Como está a igreja? E ali a pessoa que estava conversando com Paulo, acredito eu, né, imaginando aqui, a Bíblia não diz exatamente isso, é claro, e a pessoa ali começava a falar os detalhes, né? O que mudou, e isso e aquilo. E Paulo, na mente dele, só ia anotando e depois escrevia as cartas para aquelas igrejas. Amém? Né? Então imagine ali a pessoa falando, a igreja está mais moderna, né? A igreja pintou a parede de preto, isso aí já faz tempo, né? A igreja Paz Church lá de Lençóis Paulista estão vendo lá outro prédio já para se mudar, estão alargando as tendas, né? E Paulo, opa, coisa boa, e isso e tal, né? E voltando ali na igreja de Corinto, e aí imagine a pessoa começando ali a falar um pouco ali da parte espiritual da igreja, e aí Paulo fica mais atento ainda, né? Quando se tratava da parte espiritual, principalmente, Paulo escrevia muitas coisas ali para que o povo realmente levasse a sério, né? A Deus e as coisas de Deus. E aí ele escreve 1 Coríntios 2, também, os versículos 4 e 5, que diz assim, ó: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Repita comigo, poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, a gente pode ver aqui já que ele escrevendo essas palavras, né, esses versículos aqui que a gente leu, com certeza a igreja tinha perdido um pouco ali da direção de que Paulo, quando Paulo lançou aquela semente lá, né? Com certeza a igreja ali, e quando eu digo igreja, querido, tem a igreja aqui que a gente fala, né? Que tem um CNPJ, né? Que tem um prédio, aqui tem toda essa estrutura, e tem essa igreja aí que é você, amém? Tem essa igreja aí que está aí do seu lado, que é essa pessoinha aí maravilhosa, né? Nós somos a igreja do Senhor. E como nos dias atuais, naquele tempo ali também, tinha ali as pessoas, né, que tentavam andar com alguns próprios pensamentos, ou ouvia outros ensinamentos, outras coisas, e começavam até mesmo basear a fé delas em cima daquelas coisas. Mas Paulo escreve essa direção aqui, ó, que é tremenda. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, que a minha e a sua, não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então esse era o caráter da pregação de Paulo, ali naquela igreja de Corinto. Amém? E eu acredito, querido, que Paulo, né, quando ele escreveu isso, não serve apenas ali como uma palavra de Deus, né? Quando se a gente lê ele, vê como um livro, ele é um livro antigo, né? Já foi até dito aí por homens aí, teólogos, né, que ela precisava ser atualizada. Discorde disso totalmente, amém? A Bíblia é a palavra de Deus, e ela é viva, eficaz, como nós costumamos dizer, que ela é realmente, não é? E ela é viva até os dias de hoje. Então eu acredito também, querido, que essa palavra é para os nossos dias atuais, amém? Por quê? Porque também nós estamos depositando a nossa fé, a nossa crença, né,
o nosso, muitas vezes, propósito em outras coisas que muitas vezes não se encaixa e não se aplica com o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Paulo, falando de Paulo ainda, ele falava: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Então, não sei o seu Deus, mas o meu Deus é um Deus de poder. Amém? E com certeza o meu Deus é o seu Deus também, em nome de Jesus. Estou apenas aí te cutucando, te deixando mais bravo aí nessa noite, Então, o seu Deus e o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus de poder, E aí, Guilherme, eu aplico esse poder aonde eu quero. Isso a gente aplica, conforme muitas vezes a nossa fé. Mas Deus, com seu grande poder, com sua mão poderosa, com o seu agir, com o seu manifestar, Ele deseja que nós sejamos crentes que andamos aí no poder de Deus, que a nossa fé esteja baseada no poder de Deus, que o nosso caminhar, que o nosso levantar esteja também depositado no poder de Deus. Amém? E quando eu falo poder de Deus, muitos até citam o Espírito Santo como o poder de Deus. O Espírito Santo é Deus também, querido. Amém? E se Ele habita em nós também está o poder de Deus. Então, no capítulo 2 aí de Coríntios, Paulo afirma que quando implantou a igreja cerca de 20 anos atrás, sua pregação não foi baseada em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Quando eu me converti, as pessoas aí que já me ouvem, eu já ministro aqui nessa igreja há uns 8 anos, e eu sempre falo esse testemunho. Quando eu me converti, eu fui na igreja das primeiras vezes por pura curiosidade. Primeiro foi a minha irmã, lá em casa, e ela foi a convite dos amigos lá tal, a gente era muito jovem, e aí ela chegou em casa e falava para os meus pais, que o pastor ele orava pela vida das pessoas, e as pessoas caíam no chão lá, recebendo algo lá, que a gente nem sabia o que era, lógico que já era o poder de Deus. E eu só ouvindo aquilo lá, muito jovem, falei: oxe, que negócio é esse? Eu nunca vi, quero ir lá ver também um negócio desse aí. E aí, fui um dia com ela, e vi, enfim, vivi as coisas, e estou aqui até hoje, glória a Deus, amém? Então, Guilherme, o poder de Deus é uma atração da igreja, para que as pessoas possam se achegar, não, queridos, mas pense aí também lá, no tempo de Jesus, quando Jesus chegou sacudindo a terra ali com aqueles discípulos, fazendo milagres, fazendo os prodígios, isso, aquilo, com certeza também isso atrai pessoas, havia uma grande multidão ali que esperava algo diferente, que esperava uma cura, algo, ou as pessoas que não precisavam de nada estavam lá para ver. Glória a Deus, isso faz parte, mas o poder de Deus é bem mais, querido, do que uma atração, é bem mais do que isso. Então, o caráter da pregação de Paulo, ali em Corinto, que ele fala assim, que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, ela também, o poder de Deus tem que ser um alicerce da nossa vida cristã, amém? Porque muitos de nós ainda estamos depositando a nossa fé, dependendo, a nossa carreira. Querido, se tem algo aí importante, nos últimos 2 cultos aí falou sobre a salvação, sobre a gente chegar lá, sobre a gente ser salvo, encontrar realmente a salvação, glória a Deus. Se tem algo, querido, que você precisa ter como valor na sua vida, e você não pode perder por nada, é a sua fé no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque é ela que vai fazer você caminhar fielmente aqui a Ele nessa terra, vai fazer
né, com que você chegue lá pela graça, né, pelo sangue derramado, glória a Deus tudo por isso, mas quando eu tenho algo que realmente eu valorizo na minha vida, eu não desperdiço, né? Aquilo lá eu zelo e eu guardo com tanto carinho, né, com tanto zelo ali, que muitas vezes a gente chega nem conta para ninguém, né? Um exemplo aí, você tem um tesouro, um certo dinheiro, você sai falando aí para todo mundo, né, que você tem, né, muito dinheiro? Não, né, você vai falar até para ninguém te pedir emprestado, é ou não é? Para ninguém te roubar, né, para que ninguém tenha inveja, para que nada te atrapalhe naquilo lá, né? E quando eu valorizo algo, né, e que se eu deixar na minha mão, eu posso até perder aquilo lá, eu guardo em um lugar secreto, ou deixo com alguém mais forte do que eu, não é? Assim é a nossa fé, querido. Se eu não posso perder, se eu não posso, né, como o pastor disse, que ninguém pode roubar a nossa coroa, né? Eu vou deixar em um cofre, né, em alguém poderoso, e isso é o quê? É o poder de Deus, amém? Se tem algo tremendo, se é algo aí valoroso na sua vida, e você coloca na mão de Deus, querido, tá para nascer o homem, o ser, o diabo, que vai lá e tire algo da mão de Deus, amém? Um exemplo prático aí, mas assim, entre de outras formas, funciona, querido, o poder de Deus na nossa vida, amém? Aquilo que é nosso, a gente coloca nas mãos de Deus, ninguém rouba, né? Que assim seja, querido, a sua salvação, né, a salvação da sua família, né, mas realmente isso tem que estar na dependência, né, a sua fé tem que estar apoiada não na sabedoria dos homens, não no conselho dos homens, mas no poder de Deus, amém? Fala para o seu irmão, confia no poder de Deus, meu irmão. E Paulo, como ele estava encarregado ali, né, de exortar, corrigir, né, enviar essas cartas à igreja, com certeza ali, quando ele perguntava ali, né, imaginando eu conversando ali com aquelas pessoas, como vai a igreja, aí a pessoa falava as coisas boas, falava as coisas ruins, com certeza ali as pessoas apresentavam as barreiras da igreja ali naquele tempo, e também nós, não diferente deles, temos as nossas barreiras aqui hoje, né? Apesar, querido, né, de a gente ser privilegiado em viver num tempo tão bom, tão gostoso, né? Talvez você não veio na igreja hoje de manhã porque estava chovendo, né? Mas imagine o que aquelas pessoas daquele tempo passavam ali, né? Mas nós temos barreiras bem maiores aí, né, do que uma chuva, do que furar um pneu do seu carro, né? Enfim, quais são essas barreiras? Hoje a igreja, ela está independente e autossuficiente. Amém? Eita, segura essa aí, né, irmão? Hoje a igreja, ela está independente e autossuficiente. Ah, Guilherme, todo mundo, né? Que negócio é esse? É a Paz Church de Lençóis? Você está falando as igrejas no geral? Eu digo a igreja Guilherme Amorim, amém? Digo a igreja aí, você. Porque todos nós temos uma pequena raiz ali do orgulho dentro de nós, né? A gente fala aqui do perdão. Por que é difícil perdoar muitas vezes, né? Por causa do orgulho, né? Por que é difícil amar? Por causa do orgulho, enfim. Então, uma das barreiras aí, poderia citar outras, querido, né? Mas a que veio no meu coração de citar aqui hoje, veio o orgulho, né? Então a igreja, ela está independente, autossuficiente, age com orgulho, toma as decisões sem buscar orientações ou prestar contas, prefere caminhar por conta própria, confiando apenas em seus recursos e em seu próprio entendimento. Amém? Não precisa levantar a mão, mas talvez você tenha se identificado aí um pouco com isso, né?
Porque eu vejo, querido, né? E como eu disse, longe aí de trazer esse tema para ficar trazendo indiretas, mas eu ainda vejo, querido, né? Eu trabalho com pessoas, vejo, né? Converso com outros líderes, né? Enfim, né? Já estou um tempo aí na igreja. Isso não é de hoje também, tá? E pessoas ainda tomam decisões sem prestar contas, sem pedir um conselho, seja ali para um amigo mais experiente, para um líder, para um discipulador. Ah, Guilherme, quer dizer então que a igreja é dono ali dos membros? Não estou falando isso, né? Mas se Deus ele deu um método, uma visão, para que a gente possa estar caminhando nesse formato, usufrua, use dessas ferramentas que Deus tem te dado, seja um life, né? Seja um discipulador, seja um líder, usufrua disso aí com sabedoria, amém? Né? E toda raiz de orgulho atrapalha o relacionamento da igreja com o noivo, amém? Imagine, querido, se você, isso é exercício, tá? Né? Se você não presta conta para essa pessoa aí que você vê, né, que você pode tocar, que você sente o cheiro, que a pessoa tem uma resposta ali, muitas vezes nem é aquela que você precisa ali, mas tem uma resposta imediata. Se nem essa pessoa, às vezes você consulta, né, você é humilde em ali conversar, né, imagine também Deus, querido, que é invisível, né, que parece muitas vezes para nós que está tão distante. É exercício, né? Então toda raiz de orgulho atrapalha o relacionamento da igreja com o noivo, amém? Então bora vencer essa raiz de orgulho, amém? Tem gente que está precisando aí, né? Mais do que às vezes um conselho, mais que realmente a pessoa está precisando do poder de Deus atuando na vida dela, porque tem coisas, querido, que na minha vida e na sua vida só será resolvido pelo poder de Deus, amém? Com certeza você já falou alguma vez na sua vida, seja lá até mesmo irritado ali no momento ali de desabafo, né? Você fala, é só Deus nessa hora, né? É só Deus com fulano, é só Deus em tal situação. Tem hora que realmente, querido, é só o poder de Deus, mas mesmo assim ainda não apresentamos tais coisas a Deus, não pedimos a direção do nosso Senhor, amém? Né? Então, o que a raiz de orgulho produz em nós, né, que impede, que nos atrapalha tanto nesse relacionamento aí com o noivo? Primeiro, impede o arrependimento, e isso é muito grave. Tiago 4,6, antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só, querido, né? Deus ele é apaixonado por você. Deus ele, né, ele é, sem exagero, ele é desesperado, né? Ele é para ter você perto dele ali, né? Deixar você preso ali com laços de amor a ele. Mas Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao orgulho, né? Porque eu não sei se você sabe, mas até a capacidade, né, quem nos conduz ao arrependimento é o Espírito Santo, é o poder de Deus. Ah, então tem coisa na minha vida, galera, que eu não mudei, que eu não venci ainda, porque Deus não me puxou para esse arrependimento, né? Se Ele não te conduziu, com certeza há uma barreira entre você e Ele. Muitas vezes essa barreira é o orgulho, né? De não confessar pecado. Aprendemos aqui tantas vezes, né? Como que você vai chegar numa pessoa e pedir perdão a ela? Falar, me perdoa, fulano, sem falar o que é, né? Do que aconteceu, de qual situação é do que você está falando. A mesma coisa com Deus, querido, né? Você confessar o seu pecado, né? Se arrepender, né? E o Espírito Santo te conduz a esse arrependimento, amém? Outras coisas aí que eu vou citando aqui que o orgulho produz: dificulta a ouvir a voz do noivo, pois muitas vezes também
ele nos corrige, né? Provérbios 12:15, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Amém? Então, Deus também ele nos corrige através da vida das pessoas, né? Seja numa ministração aqui, né? Seja ali você, né? Num TSD, de alguma forma, né? Deus, ele corrige. E aí quando você é corrigido e há orgulho em você, você vai aceitar aquela correção ali de imediato? Não vai, né? Até sendo ali do próprio Deus, né? Claro que Deus não vai vir falar com você e vai abrir os céus, com certeza Ele vai mandar os mensageiros, né? E aí você não consegue interpretar, você não consegue discernir, reconhecer a voz de Deus. Amém? Por quê? Porque a raiz do orgulho está grande, né? Está crescendo, está produzindo frutos aí, né? Quebre ela, querido. Corte o mal pela raiz nessa noite, que você vai ser próspero na sua vida, no nome de Jesus. Amém? E ouvir de Deus, querido, já estou quase pulando para outro tópico aqui. Falar com Deus, né? Você poder orar, você ter acesso a Deus, isso é muito bom. Mas ouvir, quando você reconhece, né? Quando você entende ali que realmente é a voz de Deus sobre a sua vida, é muito melhor, querido, né? Isso traz experiências, isso traz alimento ali para a sua vida espiritual, e isso é poderoso, no nome de Jesus. Mais um aqui, produz a independência espiritual. João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem falou isso aqui? Jesus. Amém? Nada, ninguém mais do que o nosso Senhor, né? Então aqui a igreja, né, como está muitas vezes crescendo em orgulho ali no seu coração, essa independência espiritual cada vez mais vai te chamando, né? E isso vai te deixando longe do noivo, né? Longe do Senhor Jesus. E a independência espiritual não é bom, querido, né? Não confunda aí com autonomia, né? Com desenvolvimento, com crescimento. Ah, agora eu sou a crente há 20 anos, você acha que eu vou fazer tal coisa? Você acha que eu vou falar tal coisa? Se a Bíblia, querido, está falando, vai nessa, né? Não diz lá que se a gente for esbofeteado, a gente precisa virar outra face. Já vi até muitos debates, né, de crentes assim no fundo da igreja. Ah, mas você acha que isso vai acontecer mesmo, né? Você acha que alguém vai fazer dessa forma? Está escrito na palavra de Deus, querido, né? Que assim seja, né? É lógico que quando cita essa palavra, né, nem que todo mundo vai tomar um tapa aí, mas muitas vezes uma palavra, né, uma afronta, uma acusação, né, e a gente já se ofende de uma forma como se ninguém pudesse falar nada contra as nossas vidas. Se você não sabe, isso aí também é pecado, amém? Você se sentir ali ofendido, né? A gente se coloca num pedestal tão alto, né, que como se a gente fosse intocável. Só Deus é intocável, amém? Então, sai também, querido, dessa independência espiritual, né? Dependa do poder de Deus na sua vida, no nome de Jesus, né? As barreiras ainda aí do orgulho, rouba a glória de Deus, pois o orgulho leva o homem a atribuir a si mesmo aquilo que Deus fez. Você aí, né, que está há muito tempo aí na igreja e faz isso e faz aquilo, né? Às vezes você até pensa, ai, se eu sair de tal coisa o negócio afunda, né? Se eu sair, se eu tirar o pé, a mão, o meu corpo ali, o negócio não vai de jeito nenhum. Vai sim, né? A igreja depende do Senhor Jesus, né? E não de nós. Até aconselho, querido, se você tem feito algo, né? E isso tem crescido tanto no seu coração, recomendo separar. Dá um tempo, né? Porque não é bênção isso para a sua vida. E você precisa cuidar
da sua vida espiritual primeiro, antes de qualquer outra coisa. Amém? O noivo, então, deseja desenvolvimento da noiva. E para que isso aconteça, ela precisa depender dele, rompendo todas as barreiras no nome de Jesus. Amém? Eu citei essa é a que veio no meu coração, a raiz aí do orgulho, pois é uma que eu luto aí há muito tempo já. E eu não sei, talvez você tenha outras barreiras, né? Você até sabe aí coisas que têm sido barreiras no seu crescimento espiritual, que realmente até afasta o poder de Deus da sua vida, né? E eu te convido, querido, a vencer todas elas no nome de Jesus, para que a sua vida realmente, a sua vida cristã, ela seja totalmente dependente do poder de Deus. Amém? Não em sabedoria humana, não em pessoas, enfim. Amém? E como isso aí pode voltar? Como que essa dependência, esse fogo, né, essa paixão pelo noivo, ela pode realmente acontecer novamente? É possível? É possível, né? Temos até exemplos. O melhor exemplo aí é a igreja de Éfeso. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Olha só como é forte, né? Então, o melhor exemplo aqui foi a igreja de Éfeso, né? Que esse versículo aqui nos dá direções de, qual que é a primeira? Lembrar-se de onde caiu. Amém? Lembrar aí aonde aconteceu, a partir do momento ali que você começou a esfriar, começou a ser independente, deixou de lado a palavra de Deus, os jejuns, as orações e seguiu com as próprias pernas, né? E eu não estou falando, querido, de você ressuscitar os seus pecados que já estão mortos, né? Já estão lá no mar do esquecimento, nem Deus lembra mais deles. Não estou falando dessas coisas, mas eu estou falando ali do momento, daquele momento que você começou, a partir daquele momento de forma independente do momento atual que você está carregando aí, né? Seja algum peso espiritual, alguma culpa, né? Falta de perdões, como foi ministrado aí nos outros cultos. Enfim, querido, é lembrar daquele episódio, voltar lá e se corrigir no nome de Jesus. Amém? Arrepender-se genuinamente, verdadeiramente, né? O arrependimento ali que realmente me faz mudar de rota, que faz que eu mude o caminho. Se tal caminho tem me feito tropeçar, eu mudar o caminho, querido. Se for preciso você deixar de conviver com algumas pessoas, que assim seja, querido, né? Nem todo mundo será seu amigo, né? Nem toda boa pessoa te leva a bons lugares, né? Te leva a ser uma pessoa melhor, não é? Não sei, mas arrepender-se genuinamente, abandonar caminhos, rotas, práticas que te levam à independência aí do poder de Deus. Amém? E por último aqui, como exemplo da igreja de Éfeso, voltar às primeiras obras. Voltar às primeiras obras. Assim como Paulo, né, ele tinha ali as inspirações ali, né, acredito ali da parte de Deus para escrever as cartas, e aí depois tinha as conversas ali com algumas pessoas, né, que conduziam a ele escrever tais direções ali. Assim também foi essa mensagem de hoje, né? Lógico que
orei em cima dela, né? Perguntei a Deus se essa era a direção, mas eu também tive algo que me motivou a falar desse tema, né? Eu recebi uma mensagem de um amigo em que há muito tempo atrás ele ia no meu life, né? E depois ele se afastou da igreja, enfim. E aí ele me mandou uma mensagem. Eu vou ler aqui, não vou citar o nome dele, mas eu vou ler aqui para vocês. Boa noite, Gui. Vi um vídeo seu aqui. Ó, parabéns ao pessoal da mídia aí, ó, tá dando fruto, hein? Vi um vídeo seu aqui agora e me deu vontade de te mandar uma mensagem. Te admiro muito, Gui. Às vezes paro e fico lembrando das células. Desde lá você já era usado por Deus e Ele continua te usando. Que saudades daqueles momentos. Quanta presença tinha naquele lugar. Contava os dias para ir à célula. Eu me perdi no caminho, mas está fazendo uns 3 meses que voltei para Jesus. E não quero nunca mais sair do lado dele. Que Deus continue te usando. Aí eu respondi ele lá e tal, conversamos um pouquinho. E aí ele respondeu: rapaz, uma das experiências mais incríveis que tive com Jesus foi lá. Forte abraço. E o que eu aprendo, né, queridos, com a mensagem dessa? É muito gostosa, né? Dá até um gás quando a gente lê algo dessa forma. Mas quando ele fala ali, né? Quanta presença tinha naquele lugar. E eu falava, puxa vida. Né? E hoje, não é uma crítica, sabe, queridos, a igreja atual, as pessoas que estão se achegando. Eu acredito assim, né, que se a gente se achega a Jesus, o importante é isso, a gente estar próximo dele, a gente ser salvo, ser transformado e dar testemunho. Glória a Deus. Mas hoje parece até que é difícil assim alguém que começou a dar os primeiros passos e foi muitas vezes assim por ser uma experiência com Deus. Como eu disse, querido, né? Importante é a gente chegar lá. Amém? Mas a presença de Deus, querido, ela nos marca assim de uma forma tão poderosa, né? Que eu já participei de várias coisas, de seminários, de curso, de culto, de encontros e tarará, né? E é tanto conteúdo assim que às vezes a gente fala, puxa, eu nem dou conta de viver um negócio desse. Mas quando a presença de Deus, ela vem, ela nos enche. O poder de Deus realmente é vivo nas nossas palavras, é vivo nas nossas ações. Aí sim, querido, nós podemos responder a pergunta de Paulo, como vai a igreja? Olha, Paulo, a igreja tem seus defeitos, né? Tem um irmãozinho lá, tem um Joãozinho que dá um trabalho, tem o Fernando, dá trabalho também, Jesus. Tem isso, tem aquilo, mas a igreja, irmão Paulo, está dependente do poder de Deus. A igreja está, Jesus está lá, amém? Como eu disse, é importante a gente chegar lá, mas também, como evidência que estamos no caminho certo, temos que sentir a presença do noivo aqui no nosso meio. A presença de Deus, ela precisa ser marcante. Eu nunca me esqueço disso, querido. Benihim fala isso, que o Espírito Santo, né, a palavra de Deus fala do azeite, né, do símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo. E ele fala assim, se você colocar só um pouquinho de azeite, assim, ele dá um exemplo de um pires, né, de um pratinho pequeno, e você deixa lá aquele pratinho por alguns dias, ele seca, né, ele até seca, mas ele fica a marca ali do azeite, né, como se fosse aquela gordura, né, algo ali. Quem tem mania de limpeza já vai querer lá e lavar o prato, né?
embora, né, queridos, esse jovem aqui que me mandou uma mensagem se esvaziou, né? Eu acredito ali, né, queridos, que pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo que se manifestava ali no nosso meio, aquela marquinha nunca saiu do coração daquele rapaz. E eu tenho certeza, né, que entre outras pessoas que você conhece aí que está afastadas do caminho do Senhor Jesus, há uma marca ali, querido, né? E se você, cheio também do Espírito Santo, dependente do poder de Deus, ir lá e transbordar o seu azeite, né, dar um pouquinho do seu azeite para ele, volta a queimar, querido. Porque tem momentos, querido, pensa aí você tentando convencer alguém a voltar para Jesus. Às vezes eu vou conversar com pessoas que estão nessa situação, que conhecem mais a palavra de Deus do que eu, né, que já tiveram em posições mais altas do que eu. O que eu falo para uma pessoa dessa? Assim era mais ou menos a situação de Paulo, na igreja aqui, quando ele foi implantar a igreja de Corinto, na Grécia, querido, né, que era na época ali um povo, né, que era mais de cabeça ali, né, mais um exemplo estudado, um povo mais, era só no poder de Deus que isso realmente poderia acontecer. Então, meu irmão, não se intimide com os desafios aí da nossa igreja atual. Eu não estou conquistando fulano porque, eu não... Queridos, nós temos o poder de Deus. E como nós cantamos aqui, né, que a presença de Deus, ela nos basta. Se nós temos o Senhor, realmente nós temos tudo. Realmente nós temos tudo. E eu posso citar, hoje até de manhã, citei várias experiências aí, né? Que eu talvez não vou citar, tem pouco tempo aí. Mas das coisas que mais me marcou, como eu falei, passei por tantas coisas, conheci tantas pessoas, fui ministrados, né, por grandes pessoas aí. Quem foi aí numa Paz Conference da vida aí, né? Vê como é diferente, né? Pessoas que vivem dedicadas realmente à obra de Deus. É diferente, né? Quando você ouve um CLT aqui ministrando para você. É diferente a atmosfera, a unção, realmente, querido. Isso marca, né? Embora essas pessoas sejam tremendamente usadas, querido, o que mais vai marcar na sua vida é o poder de Deus, principalmente quando você está lá no secreto. Eita, né? E aí aquela voz que parece a sua, fala com você, né? E você é ministrado, e você lê a palavra, e você vai abrir a Bíblia, as lágrimas começam a escorrer, e você já começa a estragar a Bíblia nova ali que você ganhou do seu irmão. É bom demais, querido. Então, como vai a igreja? Como vai a igreja? Como vai você, querido? Como eu disse, problemas, dificuldades, motivos para jogar tudo para o alto, para parar. Você vai achar um monte. Satanás, vai jogar muita informação na sua cabecinha. Mas quando você olhar para o céu, aí você vê que você é totalmente dependente dele, né? E que o poder de Deus se aperfeiçoa, né, em nós, nas nossas fraquezas, naquele momento lá de dificuldade, né? Quando penso que estou fraco, né, pelo poder de Deus, eu sou forte. Quando eu penso que não vai dar, né, aí vem o poder de Deus sobre a minha vida, dá sim, amém? Então, como vai a igreja? A igreja vai dependente do poder de Deus. E assim nós vamos conquistar. Assim realmente nós seremos a luz do mundo, né? Porque aqui em Apocalipse, na igreja de Éfeso, quando ele fala assim, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é o castiçal, né? O fogo ali, o brilho, né? Então, se eu não me arrepender, se eu não voltar a essas primeiras obras, a dependência do poder de Deus na minha vida, eu vou perder meu castiçal, vou perder meu brilho, né? E aí nós somos chamados para ser a luz do mundo aqui nessa terra. Então você vai ser luz do mundo, querido, não é tendo o carro do ano, tendo a roupa, né? Falando totalmente educadinho, devolvendo o troco certinho, porque no mundo tem isso. No mundo tem pessoas honestas, justas,
Mas o que nos diferencia delas? O poder de Deus, hein? A presença do Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento. Já estou quase encerrando. Sinais de uma igreja que voltou a queimar pelo noivo, né? Que voltou a depender do noivo. A fome da presença de Deus. Amém? Então, quando você está com fome ali e você se serve, né? Você vai atrás, você já imagina certa comida ali. Você põe o tamanho ali, a quantidade que você aguenta comer, né? O tamanho ali da sua fome. Uns comem demais, uns comem menos aí, né? Assim também é a presença de Deus nas nossas vidas. Assim eu creio, amém? Assim eu creio, né? A presença de Deus, a manifestação, Ele virá conforme o tamanho da minha fome. Se não há fome, se não há um desejo, né? Por que o Senhor vai querer, né, se manifestar no nosso meio com sinais, com prodígios, se a gente não deseja isso? Então aquela multidão que seguia Jesus, eles desejavam, eles queimavam por isso, amém? E por último aqui, há quebrantamento. Há pessoas aí na igreja que há muito tempo, há muitos anos, arrisco até dizer aí, que já nem choram mais na presença de Deus, né? Só chora quando tem um problema, quando tem um boleto, misericórdia, né? Mas há quebrantamento, querido. É impossível, querido, independente da sua formação, da sua renda salarial, da sua situação, do seu momento. Quando a presença de Deus vem também, querido, é impossível você ficar normal ali. Então, tá aqui na igreja, querido, tem vontade de chorar, chore. Tem vontade de dar um glória a Deus, dá. Isso aqui é uma igreja. Isso aqui é uma reunião espiritual. Você não sabe como eu fico, querido, no domingo para ministrar aqui. Não é apenas um nervosismo de estar diante de pessoas, que eu sei aqui, queridos, que essa porta ela está aberta para a cidade toda. O inimigo está de olho em nós. Mas como o Wilmo disse aí nas últimas palavras também, que há anjos nesse lugar, amém? Nos protegendo. Por que, né, que eu fico, não estou dizendo que eu fico mal, que eu fico, mas há um temor, querido, porque é espiritual isso que nós fazemos. Então, essa reunião é espiritual. Não é uma reunião normal, não é uma reunião comum. Se você tiver que chegar atrasado, chegue. Não deixe de vir, amém? Mas venha. Porque a presença de Deus está nesse lugar. Ela nos alimenta, ela nos renova, ela nos fortalece. E não há nada melhor do que a presença de Deus. Fique de pé, querido, em nome de Jesus.